Glória a Deus. Aceitem a paz do Senhor Jesus, amém, meus irmãos? Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo, Gênesis capítulo 12. Louvado seja Deus. Antes de nós lermos os versículos da palavra do Senhor, eu gostaria de ler para os irmãos, baseado no capítulo 12, no versículo 2 da carta de Paulo aos Romanos, só para não passar em branco, meus irmãos. Dia 31, muitos comemoram o Halloween, como fala, né? O dia das bruxas. Nós vemos nas redes sociais e o mundo comemora o dia das trevas. Para nós que somos da luz e conhecemos a Jesus, nós comemoramos, glórias a Deus, a data em que o Senhor tocou no coração de um monge, Martinho Lutero, glórias a Deus, e convidou toda a religião, todas as pessoas que gostariam de se aproximar de Deus, a voltar para a palavra do Senhor. No meio do caminho, o pessoal ali tinha se perdido, glórias a Deus, interesses humanos e de homens avarentos. Glórias a Deus, veio contaminar a palavra pura, santa do Senhor Jesus. Mas o Senhor, pelo teu Santo Espírito, inspirou em esse homem, no dia 31 de outubro, glórias a Deus, aleluia, convidou todos aqueles a voltar-se para a palavra do Senhor. E o verso que eu gostaria de ler para os irmãos, baseado no capítulo 12, e no versículo 2 da carta de Paulo aos Romanos é: somos igrejas sempre reformando, segundo a palavra de Deus. E o que diz lá no capítulo 12, no versículo 2 de aos Romanos? Que nós devemos renovar a nossa mente, segundo a palavra de Deus. Uma vez mais, somos igreja sempre se reformando, segundo a palavra de Deus. Amém, meus irmãos? Não conforme a sociedade quer, mas segundo, sempre lastrado, sempre a partir da palavra de Deus. Amém? Gênesis no capítulo 12, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 9, que o Senhor nos dê graça. E no nome do Senhor Jesus. E nos diz a palavra do Senhor: ora, disse o Senhor a Abrão. Eu vou já ler o nome Abraão, tá, meus irmãos? Está Abrão aí. O Senhor não tinha mudado o nome de Abrão ainda para Abraão, mas falaria Abraão, os irmãos compreenderão assim. Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção, abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abraão, como lhe ordenara ao Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abraão 75 anos quando saiu de Harã. Levou Abraão consigo a Sara, ou Sarai, né, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que havia adquirido, e as pessoas que lhe acrescentaram em Harã. Partiram para a terra de Canaã, e lá chegaram. Atravessou Abraão a terra até Siquém, até o carvalho de Moré. Nesse tempo, os cananeus habitavam essa terra. Apareceu o Senhor a Abraão, ele disse: darei à tua descendência essa terra. Ali edificou Abraão um altar ao Senhor que lhe aparecera. Passando dali para o monte ao oriente de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois seguiu Abraão dali, indo sempre para Nequebe. Amém, meus irmãos? Oremos ao Senhor em nome do Senhor Jesus. Ó Deus, tenhai, Senhor, meu Pai, de misericórdia em nossas vidas. Ordena-nos, ó Senhor, a tua santa palavra, meu Deus, nesta noite, conforme o teu querer, Senhor, conforme a necessidade, Pai, para cada coração aqui presente, meu Deus, que veio, meu Deus, ouvir a sua palavra, que veio, Senhor, buscar a tua presença e receber de ti, Senhor, aleluia, uma palavra para a sua edificação. Que o Senhor nos ordena essas palavras, as suas santas palavras nesse instante. Falai aos nossos corações, Senhor, segundo o teu querer e a tua vontade. Tu conheces-me, meu Deus, intimamente, sabe, meu Deus amado, todas as minhas fraquezas, e que nada eu tenho para dar para esse irmão, para essa irmã, até mesmo para mim mesmo, Pai. Mas o Senhor, Deus, é uma fonte inesgotável, Senhor, e em ti, meu Deus, nós viemos buscar e beber desta água, Pai, que flua, meu Pai, do seu trono a nós, em nome de Jesus, para a glória de Deus o Pai.
Amém. Podemos assentar, meus irmãos. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus. Se você sentir ao seu coração de louvar o Senhor, fique à vontade. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, os versículos que nós lemos, nós cristãos, ou até os não cristãos que não têm costume, têm hábito, muitas vezes de ler a palavra do Senhor, ou de ouvir a palavra do Senhor, é conhecido de todos nós. É um capítulo que muito se intitula que Deus chama Abraão, não é verdade? Capítulo 12 de Gênesis, que Deus aparece a Abraão na terra do seu pai, glórias a Deus, e o chama, e lhes faz promessas. Eu estava essa semana pensando com o Senhor, clamando ao Senhor, falando com o Senhor, em um dos momentos do culto da igreja lá próximo a onde eu moro. E falei, meu Deus, domingo é eu que prego. E o Senhor me tocou no coração em um momento ali, sobre esta passagem da palavra do Senhor. De fato, o Senhor chamou a Abraão, deu-lhe instruções e fez-lhe ordenanças, mas isso de fato não aconteceu no capítulo 12. Mas se nós olharmos o capítulo anterior ao capítulo 12, os versículos finais, o capítulo 11 de Gênesis, é exatamente ali que o Senhor chamou a Abraão. E nos diz a palavra do Senhor no capítulo 11, e no versículo 31, tomou Terã, o pai de Abraão, a Abraão, seu filho, e a Ló, filho do seu, de Arã, filho do seu filho, a Sarai, ou Sara, sua nora, mulher de Abraão, e saiu com eles de Ur, dos caldeus, para a terra de Canaã. Foi até Arã, onde ficaram. Ou seja, o Senhor, não está escrito, nós podemos interpretar assim, o Senhor já havia falado a Abraão, talvez Abraão falou ao seu pai, e Abraão não tomou atitude, mas o seu pai tomou. Saiu de Ur dos caldeus e ficou em Arã, mas ainda na Mesopotâmia. Para que os irmãos entendam, a Mesopotâmia hoje é onde se localiza o país por nome Iraque, ali no Oriente Médio. Ali é a Mesopotâmia, terra de Abraão. Glórias a Deus. Saiu de Ur dos caldeus, o pai de Abraão, e armou suas tendas em Arã. E em Arã, Terá morreu o pai de Abraão. E nos diz a palavra do Senhor, no livro de Josué vai dizer isso, que o pai de Abraão, ele fazia ídolos, servia a outros deuses. E nós chegamos no capítulo 12, e lemos do versículo 1 ao versículo 9, o Senhor uma vez mais chamando a Abraão. O Senhor estava reafirmando aquilo que ele já havia dito a Abraão. Abraão, eu já falei para tu, sai da sua terra. Abraão, sai do meio da sua parentela e vai por ti mesmo. No momento que nós paramos, meus irmãos, e meditamos versículo a versículo, glórias a Deus, e tentamos um pouquinho a fundo, os irmãos fazem isso. Eu faço isso com frequência, mas não digo muitas vezes nas pregações. Mas os irmãos Fernando e irmão Kleber sempre diz isso. Glórias a Deus. Estuda o original, o que está dizendo no grego, o que está dizendo no hebraico. Mas aqui o Senhor fala para Abraão, quando nós vamos estudar, vai. No hebraico o Senhor está dizendo assim, vai por si mesmo. Vai, Abraão, é você que tem que ir por si. Você crê nas minhas palavras, crê nas minhas promessas, e nos diz a palavra lá no capítulo 11 de aos Hebreus, que Abraão, pela fé, foi, glórias a Deus, por si mesmo. Ele decidiu ir. Ele saiu de Ur dos caldeus com seu pai, mas ficou em Arã, ainda no meio das suas parentelas. O Senhor mandou ele sair de lá. Ele saiu, mas trouxe consigo o seu sobrinho Ló, que para a frente nós iremos entender lá para o capítulo 26, que foi um sobrinho que lhe trouxe problemas, não é verdade? Glórias a Deus. Porque quando o Senhor faz chamados a nós, meus irmãos, nosso homem natural, e o apóstolo Paulo fala isso no capítulo 1, glórias a Deus, no capítulo 2, se eu não me engano, no versículo 14 de 1 aos Coríntios. Glórias a Deus, que o homem natural, ou seja, o Abraão natural, o Abraão de Ur dos caldeus, o Abraão da Mesopotâmia não entende ir para a terra que eu te mostrarei, sair às cegas. O homem natural não entende, glórias a Deus, as coisas espirituais.
Mas Abraão deu ouvido à voz do Senhor, mesmo em sua falha. Se nós analisarmos a vida de Abraão, eu vou falar isso, meus irmãos, porque para que os irmãos se identifiquem com ele. Os irmãos vão ficar bravos. Mas Abraão era um homem que mentia e enganava. Ele mentiu sobre a sua esposa Sara quando desceu ao Egito, glórias a Deus. Por que eu estou dizendo isso? Para que os irmãos entendam que Abraão era falho e errava como nós. Somos falhos e como nós erramos. Mas o Senhor faz promessas a Abraão. Glórias a Deus. O Senhor faz promessas a mim e a você, mesmo na sua falha, porque o nosso Deus é rico em misericórdias. Porque o nosso Deus, glórias a Deus, nos diz a palavra do Senhor, aleluia, não tendo por quem jurar, jurou por si mesmo. Glórias a Deus, porque não há ninguém maior que o Senhor, aleluia, dando garantia a Abraão e nos dando garantia da sua palavra. Aleluia, nos diz a palavra do Senhor, glórias a Deus, mais à frente, que o Senhor não é homem, ou seja, não é eu, não é você, para que minta, para que se arrependa. Então se o Senhor lança-nos promessas, lança-nos palavras, glórias a Deus, em nossa caminhada com Ele, Ele é fiel, Ele é o próprio garantidor que a sua palavra irá se cumprir. E nos diz aqui os versículos que nós lemos, glórias a Deus, Abraão nesse momento não entendeu. Glórias a Deus, vai para a terra que eu te mostrarei. Nos diz a palavra do Senhor que os pés de Abraão pisou, aleluia, glórias a Deus, em Canaã, que mais para frente os seus descendentes herdou. Glórias a Deus, houve a plenitude, glórias a Deus, de tomar posse toda aquela terra no reinado de Davi e Salomão. Glórias a Deus, ele não entendeu isso. Mas as promessas que o Senhor fez a Abraão, meus amados irmãos, foram promessas espirituais e eternas. Abraão, em ti será bendita todas as famílias da terra. Ele não tinha noção, glórias a Deus, que Deus tinha chamado ele para que através dele e seus descendentes viesse Jesus, o nosso Senhor e Salvador, para que em Cristo, todo aquele que o receber, todas as famílias em Cristo, através das promessas feitas a Abraão, fossem e são benditas, livre de toda aquela maldição que ocorreu à raça humana lá no Éden. E nos diz a palavra do Senhor que Abraão saiu. Nós vamos falar um pouco da fé de Abraão, glórias a Deus. Mas, meus irmãos, nós vamos falar, onde o Senhor toca no meu coração, é o seguinte: para que promessas do Senhor cumpra de fato em nossas vidas, é preciso e é necessário, é indispensável que nós obedeça. E que nós tomamos a decisão. Abraão, foi o que eu falei para os irmãos alguns minutos atrás, vai, mas vai por si mesmo, ou seja, toma posição. É nós que temos que tomar posição, não é ficar, glórias a Deus, inertes e esperar. Para que os irmãos entendam, os evangelhos nos falam, Jesus falando, vinde a mim, e nós vamos até Cristo, conhecemos a glória de Cristo. E depois que nós chegamos até Cristo, a palavra continua nos dizendo, quem quiser vir após mim. Nós temos que vir a Cristo, conhecer a Cristo e depois ir após Ele. A vida cristã é uma caminhada, é seguindo a Cristo. Nós vamos até Jesus e depois nós vamos após Ele, aprendendo, caminhando. Foi assim com Abraão. Ele foi peregrinando, ele foi caminhando. Nos diz lá no capítulo 11 de Hebreus, ele pisou em terras que ele nem imaginava que seria sua, mas o Senhor estava ali confirmando, onde ele pisava o Senhor estava confirmando posse. Aleluia. Sabe algo que Abraão fazia, que confirmava que o Senhor estava lhe dando aquela terra, é que por onde ele passava ele levantava altares ao Senhor. Ele levantava altares ao Senhor, glórias a Deus, adorando ao Senhor, glórias a Deus, naquela terra que os seus descendentes iam herdar mais à frente. E Paulo ainda continua nos dizendo, talvez nós não entendemos isso, meus irmãos, as promessas que o Senhor nos fez e que nos faz, nós, infelizmente, glórias a Deus, que estamos seguindo após Cristo, estamos acostumados, glórias a Deus, a ver e acreditar e a se limitar aquilo que está diante de nossos olhos. A secularidade dessa vida, aquilo que está, aleluia, no alcance da nossa visão, mas o Senhor nos chama para lugares maiores, mais altos.
Foi exatamente esse tipo de promessa que o Senhor fez ao patriarca Abraão. O homem natural, glórias a Deus, vê as coisas da terra, vê essas terras, mas o homem espiritual que tem a mente de Cristo, discerne tudo e por ninguém é discernido. É mais além, excede, meus irmãos. Talvez muitos venham a Cristo, glórias a Deus, em busca da secularidade, de bênçãos, amém. O Senhor dá bênçãos mesmo, o Senhor nos dá uma vida abundante sobre essa terra. O Senhor não quer que nós sejamos miseráveis, o Senhor quer te abençoar sim, glórias a Deus, mas isso vai ficar aí, vai passar. E o Senhor quer que nós decidimos por nós mesmos para coisas, para planos e promessas que excede aquilo que o seu próprio pé pisa, que excede aquilo que a sua mente limitada do seu homem natural pensa. O homem natural pensa com as coisas daqui, glórias a Deus, mas o Senhor, meus irmãos, quer que nós abrimos os olhos, alargue as fronteiras. Glórias a Deus, que em ti serão benditas todas as famílias da terra. Talvez Abraão já era rico, já tinha acumulado riquezas, não é verdade? Ele saiu com fazenda, com uma grande população, aleluia, com servos e servas, com bois, e enfim, com riquezas, mas ele não imaginava que através dele viria o Cristo. E nos diz o Evangelho que Abraão viu o meu dia, Jesus falando, e se alegrou. Glórias a Deus, ele não herdou de fato as promessas, mas ele viu, glórias a Deus, que era muito mais além daquilo que Cristo mostrou a ele. O Senhor falando algo terrível, algo impossível para Abraão: em ti serão benditas todas as famílias, de ti eu farei uma grande nação. Como nem pai ele era, já era avançado em idade, glórias a Deus. Talvez ele estava até acostumado com essa vida, glórias a Deus, de não ser pai, porque ele poderia tomar outras mulheres, mas ele não queria nenhuma outra mulher no lugar da sua mulher, a original, Sara. Louvado seja Deus. E o Senhor chama ele, glórias a Deus, tira ele do seu conforto, da sua terra, do meio dos seus parentes. Ele faz promessas absurdas, promessas impossíveis. Esse é o Deus que nós servimos, o Deus do absurdo, um Deus terrível, um Deus grandioso e maravilhoso, um Deus que nos ajuda com a nossa falta de fé. O versículo que o irmão Kleber leu lá em Marcos, aquele homem em lágrimas, glórias a Deus, minha versão diz isso, aquele homem em lágrimas rogou ao Senhor: Senhor, me ajuda na minha falta de fé. E o Senhor deu-lhe fé, glórias a Deus, e o milagre aconteceu para o seu filho. Mas o Senhor quer que nós vamos por nós mesmos, saia do conforto, saia daquilo que o corrompe, saia daquilo que o deixa à vontade, glórias a Deus, e pisa por terras que o Senhor ainda vai te mostrar. O cerne da mensagem aqui, meus irmãos, é nós tomar a decisão por nós mesmos e deixar de viver, de ser um homem natural. Embora nós estamos na terra, temos nosso compromisso aqui, sim, amém, mas toma posição e viva num homem espiritual, glórias a Deus. Tenha, aleluia, na sua mente e no seu coração, tomando a identidade de Cristo na sua vida, vivendo Cristo em ti, não vivendo mais você em suas próprias vontades limitadas, mas se identificando com Cristo e fazendo todas as coisas por aquele que em nós opera. O Salmo 136 ou 139 nos diz que todos os nossos dias foram escritos no seu livro, todos. São as promessas que o Senhor tem para as nossas vidas. E isso não vai mudar, e isso não vai impedir. Talvez você se acostumou a vir à igreja, veja se você se identifica com isso. Você já aceitou a Cristo, você serve a Deus, você vai ao teu trabalho, você trabalha, você traz alimento para a sua casa, você vem à igreja, você cultua, você participa do corpo, do sangue de Cristo, mas você olhando no seu âmago, no seu interior, só isso para você, a vida cristã é isso? Você sente no seu interior que não é só isso? É só isso a vida cristã? Trabalhar, vir à igreja, louvar, participar do corpo e do sangue, vigiar para não pecar, mas dentro do seu interior você sabe que falta mais, a mais. Esse a mais é eterno, esse a mais é a terra que o Senhor te mostrará.
esse a mais, glórias a Deus, que não te satisfaz ainda, é algo espiritual. Esse a mais está em Cristo, na identidade de Cristo. Esse a mais, glórias a Deus, não é corruptível. Esse a mais é eterno. Mas o Senhor quer que você vá por si mesmo. Busque em Deus, busque em Jesus isso, a mente de Cristo, o seu homem interior, diz Paulo no capítulo 3 ou 5 de Efésios, glória a Deus, que o Senhor fortaleça o nosso homem interior para a mais e além, glórias a Deus, não se conformando, mas aquilo que nós lemos no capítulo 12, não lemos não, que eu disse aos irmãos, no capítulo 12, no versículo 2, renovando a vossa mente segundo a palavra de Deus, porque em Deus, em Cristo Jesus, há uma fonte inesgotável, glórias a Deus, aleluia, não há conformismo, meus irmãos, aleluia, não há padrões, glórias a Deus, aleluia, há algo profundo, há algo maravilhoso, mas vai por si mesmo, sai deste meio, glórias a Deus, que te aprisiona, sai deste meio, aleluia, ao qual você se conformou, a qual cegou o seu entendimento, sai deste meio, dessa identidade, aleluia, carnal, pecaminosa, glórias a Deus, toma, glórias a Deus, a vida abundante que você tem em Cristo, diz Paulo, e Paulo entendeu isso, não mais vivo eu, porque a vontade dele, aleluia, o Paulo carnal era perseguir aos cristãos, mas Cristo vive em mim, ele levou o que? Salvação, aleluia, a todo mundo existente naquela época, era algo terrível, algo maravilhoso, era saber e conhecer a Cristo, meus irmãos, a caminhada com Cristo não é só isso, há algo a mais, mas saia, vai por si mesmo, glórias a Deus. Embora nós pensamos que o tempo não nos ajuda, ou que nós já estamos avançados em idades, alguns, outros não. Mas a palavra do Senhor nos fala em Isaías, que é o Senhor que nos renova as forças. E quando o Senhor chamou Abraão, ele já era avançado em idade, 75 anos. A expectativa e estimativa, ou a razão, a mente natural humana dele, não há mais nada a ser feito, não há. Mas a palavra nos diz que os vossos velhos sonharão sonhos, quando o Espírito for derramado, e ele foi. Só sonha com algo, com algum projeto, com alguma coisa, jovem, velho pensa, logo eu estarei morto, já basta, é enfadonho essa vida, estou chegando ao meu fim. Mas nós, que confiamos no Senhor, que conhecemos, que viemos até o Senhor, glórias a Deus, a palavra diz, que nós, ainda na velhice, daremos fruto. Ninguém, não importa a sua idade ou o seu momento de vida, glórias a Deus, é dispensável. Em Cristo, ninguém é dispensável. Em Cristo, todos produzem, todos alcançam, todos vai além da sua própria expectativa. E se você não tem fé, faça igual o jovem, igual o pai do jovem possesso. Senhor, ajuda-me na minha falta de fé. Ele não tinha fé, mas ele rogou a Jesus, para que o Senhor Jesus o ajudasse na falta de fé. E o Senhor já havia lançado a palavra, como o irmão Kleber diz, tudo é possível àquele que crê. Mas eu não tenho fé, Jesus, me ajuda nessa falta de fé. E o Senhor o ajudou. E aquela situação que ele passava como família, como pai, e seu filho deixou de existir. O seu filho foi liberto, foi sarado, foi livre daquele espírito maligno que fazia ele ter convulsões. Nos diz a palavra do Senhor, mas ele era surdo. O Senhor Jesus faz. Só não vai acontecer algo na sua vida, só não vai acontecer aquilo que o seu coração almeja, no seu homem interior, se você não quiser. Porque até na falta de fé, o Senhor opera, e Ele dá a fé. Então não há desculpa. Não há, Senhor, eu não tenho fé, peça fé. Peça para o Senhor te ajudar na sua falta de fé. E pela fé, você alcançará tudo o que a palavra do Senhor nos diz ao nosso respeito, para alcançarmos em Cristo na vida espiritual e termos também uma vida abundantemente
secular nessa terra. Mas se proponha, vá por si mesmo, sai deste meio que não permite você ser abundante na obra de Cristo. Sai deste meio que não permite você ser santo. Sai deste meio, aleluia, que te enlaça com as coisas dessa terra, com as coisas deste mundo. Sai deste meio que te limita. O Senhor tem algo profundo. O que o Senhor tem ao nosso respeito, nos diz a palavra do Senhor, é além do que pensamos ou imaginamos. Mas saia deste meio, e cada um de nós sabemos que meio é esse. Deus em Cristo vos abençoe, meus irmãos. Põe-se em pé. Glórias a Deus. Louvado seja Deus. Glórias a Deus. Glória a Deus. Meus irmãos, próximo domingo, nosso irmão Fernando Júnior estará pregando. O Senhor nos conceda essa oportunidade. Nós vamos fazer a oração da fé. Glórias a Deus. Amém? E vai com esta palavra no seu coração. Comece a semana assim. Louvado seja Deus. Você não precisa ter a fé de Abraão. Ele é um exemplo de fé, o pai da fé, diz a palavra do Senhor. Você não pode usar a desculpa que você não tem fé. O Senhor te ajuda na sua falta de fé, se você pedir. E tudo é possível àquele que... Mas sai deste meio. Sai da sua terra. Sai da sua parentela. Decida-se por si mesmo, decida por Cristo. O que o Senhor tem para nós é algo maravilhoso, eterno. Há algo que o mundo não entende. O que esses crentes têm? Que esperança é essa? A canção que os lúdicos cantou aqui: porque ele vive, posso crer no amanhã, porque ele vive, temor não há. Verdade? Porque Jesus vive, nós temos esperança no amanhã. O amanhã só traz temor e medo àqueles que não pertencem a Cristo, aqueles que não é de Cristo, porque ele vive. Nem mesmo a morte, diante da morte, nós ficamos tristes, sim, se perdemos os entes queridos, sabemos se ele morreu em Cristo, mas ao mesmo tempo nós estamos felizes, porque se morreu em Cristo, com Cristo já está reinando, e voltará com Cristo. E a morte pertence a Cristo, está na mão de Jesus a chave da morte e do inferno, ele já pegou. Então nem a morte, nem diante da morte, nós que somos de Cristo, que já decidimos por Cristo, tememos-as, porque a morte, glórias a Deus, é algo maravilhoso. Irmão, está louco? Não estou. Pela palavra do Senhor, a morte para nós cristãos é algo maravilhoso, onde nós estaremos com Cristo. É triste para os que ficam? Sim, é tristeza, é pesar, mas até aqueles que ficam, que creem em Cristo, sabem que é algo maravilhoso, é estar com Cristo. Mas saia desse meio, decida-se por Cristo, decida por si mesmo. Amém? Alguém gostaria de se decidir por Cristo? Todos são cristãos, né? Todo mundo já saiu de Ur dos Caldeus? Já saiu da Mesopotâmia? Já saiu de Harã? Já veio até Cristo? Está caminhando após Cristo? Digam amém. Amém, glórias a Deus por isso. Então vamos orar, meus irmãos, oração da fé. E que o Senhor em Cristo nos abençoe. Em nome de Jesus, ó Deus, nos colocamos em Tua presença uma vez mais essa noite. Dou-te graças pela Tua misericórdia, pela Tua palavra, Senhor. Abençoa o Teu povo aqui presente, aqueles que nos acompanham pela internet, que de fato não tiveram condições de estar aqui. Somente aqueles que não tiveram condição, e o Senhor sabe, de estar aqui, abençoa. Mas os preguiçosos, meu Pai, que o Senhor os ensine como uma formiga. Glórias a Deus. Mas aqueles que estão aqui essa noite, Deus, que o Senhor abençoe o Teu povo. Abençoa, meu Pai, a semana de cada um, meu Deus. E aqueles que se encontram ainda, meu Pai, em Harã, que o Senhor, Deus, traga a convicção a esse coração,
que ele venha decidir por si mesmo, meu Pai amado, e ir para as promessas, ao encontro das suas santas promessas, Senhor meu Deus. Crê na sua santa palavra, Deus, despertado por fé em Cristo Jesus, em no nome do Senhor Jesus. Aqueles que estão enfermos, meu Pai, aqui ou nos acompanhando, meu Deus, que o Senhor traga cura, que o Senhor sara, em nome do Jesus Cristo, Pai. Aqueles que, meu Pai amado, têm, meu Pai, a sua vida oprimida por algo que lhe afasta de Cristo, que o Senhor o liberte, meu Deus. Seja em práticas pecaminosas que fazem essas vidas se afastar do Senhor, não façam que essas vidas, meu Pai, tenham força de decidir servir ao Senhor em espírito e em verdade, com inteiralidade de coração, aleluia, com todo o seu entendimento. Que o Senhor traga liberdade, traga libertação a essa vida, em nome do Senhor, Pai. Eu rogo a Ti, perdoa-nos os pecados, meu Deus, que as Suas mãos estejam estendidas sobre cada vida, sobre cada família aqui representada, Senhor, aleluia, e abençoa a cada um em suas atividades, mas essa semana, livrando, aleluia, e guardando em nome do Senhor Jesus. Amém. Glórias a Deus. Vocês sabiam que nenhum mal sucede àqueles que habitam no esconderijo do Altíssimo? É só para aqueles que habitam no esconderijo do Altíssimo. Amém? E ainda que ele ande pelo vale de sombra da morte, é o Senhor quem o livra. E aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, é o que a palavra do Senhor nos fala em Romano, que é o estar em Cristo. E não há condenação para este. São promessas da palavra do Senhor. Que o inimigo de nossas almas, com seus dardos inflamados, quer cegar o nosso entendimento e não quer que nós vejamos isso. Mas creia na promessa do Senhor. As palavras do Senhor. O Senhor não é você, o Senhor não sou eu, para que se arrependa, para que minta. O Senhor é a verdade. Amém, meus irmãos? Estenda as suas mãos assim comigo. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, e as doces consolação e a comunhão do Santo Espírito de Deus, seja com cada um de vós, hoje e sempre. Digamos todos, amém. Despedimos com a paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus e a paz do Senhor Jesus. Meus irmãos, vão em paz e que o Senhor vos abençoe.